Boa tarde, meu nome é Cláudio Miceli, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a gente está aqui retomando as atividades do workshop Internet das Tretas, como a internet das coisas afeta a nossa segurança e privacidade. Então, com muito prazer, a gente vai receber os nossos 4 palestrantes, tá? Que é Emily Varela, que é graduanda em redes de computadores, trabalha no setor de TI da Secretaria de Estado de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social do Rio Grande do Norte. Teve seu primeiro contato com a DI como fellow no IGF 2015. Desde então, desempenhou atividades de conscientização em torno do uso seguro, ético e responsável das TICs em escolas do Rio Grande do Norte, como embaixadora CID. Hoje é membro do Youth Observatório do CATS Natal, representando a organização CATS Natal. A Poliana Rigon, que é cientista da computação da URI, Campus Erechim, Rio Grande do Sul, né, que trabalhou por mais de 7 anos em SPACE e hoje é DevOps na Log, diretora administrativa da ISOC Brasil e atuou em projetos de inclusão digital, foi embaixatriz do Dia da Internet pela Internet Brasil, foi bolsista de programas da Youth FIB, Youth IGF, ISOC, Lactalia e ICANN NextGen e facilitadora no programa Youth Brasil 2020. Em terceiro, nós vamos apresentar o Thiago Barsante, que é engenheiro eletrônico de telecomunicações, pós-graduado em microfabricação de circuitos integrados, atualmente trabalha como especialista de regulação de serviços públicos para telecomunicações na gerência de certificação e numeração da Anatel. E por fim, a gente vai apresentar o Sávio Moraes, que é bacharel em tecnologia da informação pela UFRN, né, mestrando em informática na UFRJ, atualmente é membro da Universal Acceptance Steering Group da ICANN, onde vem publicando estudos desde 2018. Já participou de reuniões do IETF, IGF, ICANN, LACNIC e CGIBR, tendo sido bolsista dos programas de bolsas do LACNIC, Youth@FIB, NextGen@ICANN, ICANN Fellow e Youth Brasil, promovido pelo CGIBR, ou seja, só gente incrível, muito experiente na nossa mesa redonda, né, que tem como objetivo discutir o seguinte, né, conforme esses dispositivos de internet das coisas, esses dispositivos que coletam dados do ambiente, eles tornam mais comuns na nossa casa, cada vez mais a gente compra lâmpadas que a gente consegue manipular através da rede, né, aparelhos que a gente consegue manipular através de um aplicativo, que se comunicam com a internet, que tem uma série de funcionalidades, esses mecanismos também começam a ser pontos de vulnerabilidade. Tem sido explorado muito por atacante nos últimos anos. Vi de alguns casos, como houve no ano passado, quer dizer, em 2018, um ataque a câmeras IPs que gerou um dos maiores ataques de negação de serviço da história, né? Chegando entre os pesquisadores diferentes, viram isso de forma diferente, entre 100 giga a 1 terabyte por segundo de tráfego, afetando comunicações no mundo como um todo. Recentemente também, ataques a hospitais que estavam se utilizando dispositivos inteligentes e ataques a prestadoras de serviço elétrico, né, como as grandes operadoras de serviço elétrico aqui no país. Então, conforme esses dispositivos vão ficando mais populares, começam a necessidade que a gente tem de dar manutenção preventiva nesses dispositivos, manutenção no código-fonte deles, a busca de vulnerabilidades e pensar que mesmo esses dispositivos IoT, a gente tem que pensar no desenvolvimento seguro. Então, nós vamos trouxemos palestrantes que vão representar, né, o meio empresarial, o meio civil, as agências públicas e a academia para discutir num aspecto mais amplo, né, toda essa questão. E eu gostaria de introduzir como nossa primeira palestrante, né, a Emily Varela. E, Emily, muito obrigado pela sua presença e eu vou deixar a palavra contigo, tá bom? Um forte abraço e um bom workshop para todos vocês. Internet das Tretas, como a internet das coisas afeta a nossa segurança e privacidade. Olá, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu amei receber o convite de participar desse painel, porque há muito tempo, né, a gente participa do Fórum da Internet no Brasil, já participei em alguns estados, e essa é a experiência totalmente nova para mim, um evento totalmente online, então, muito feliz em fazer parte de tudo isso. Então, aqui, vou encurtar, né, porque a gente tem pouco tempo, então vamos direto para o assunto. Então, aqui eu estou representando a sociedade civil, né? O terceiro setor. Então, a gente primeiro se pergunta quais são as principais preocupações
dos usuários de dispositivos IoT. A gente acha que o pessoal hoje não está usando o IoT 24 horas por dia para dormir, para acordar, tal, porque é caro ou algo do tipo, né? Mas, na verdade, nem tanto. A gente, acho que numa pesquisa realizada pela E7, foi realizada aqui no Brasil e 70% dos entrevistados disseram que consideravam o dispositivo IoT inseguro. Então, muitos têm o receio de um dispositivo IoT por ele ser inseguro também. E essa é uma das principais preocupações. Então, a gente para refletir, né? Qual é a importância de uma regulamentação, de uma conscientização, de pressionar mesmo as empresas para que esses equipamentos eles cheguem até a casa do pessoal, digamos, o mais seguro possível. É claro que a gente sabe que os usuários eles têm suas responsabilidades, mas a gente também não pode colocar toda a culpa no usuário sempre, né? Eu, como sou também da parte técnica, a gente sempre tem mania de dizer, o usuário consegue fazer tudo, consegue fazer chover. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. O dispositivo ele já tem que chegar na casa da pessoa com pelo menos alguns parâmetros ali de um bom patamar, né? Então, eu não queria falar, né, em nome de toda a sociedade aqui, então a gente do CATS, inclusive o Cláudio já apresentou, faz parte do CATS Natal também, e aí na última semana a gente estava parando para pensar como representar essa sociedade, né, pelo menos de alguma forma. Então, a gente, aqui em Natal mesmo, a gente convidou algumas pessoas, tentando colocar, mesmo que poucas, mas tentando colocar uma diversidade ali de idade, uma diversidade de, digamos, classe social. Então, a gente tentou colocar essa diversidade para tentar ver, né, a opinião do pessoal. Então, o que foi que a gente fez? A gente montou um videozinho no qual as pessoas, eu peguei, fiz um áudio, né, colocando eles, incluindo eles numa história bem lúdica de, se você acordasse já com todo o seu cronograma, digamos, realizado, tal, a inteligência ela já pegou na sua agenda todos os seus compromissos, e aí o seu café da manhã, sua cafeteira, sua torradeira já tinha feito o seu café da manhã, e aí a caminho desse compromisso, você, digamos, pode ir lendo ou então descansando mais um pouco, porque o seu carro, ele digamos, vai sozinho para o percurso, ele é autônomo. Então, a gente fez essa historinha lúdica, né, e perguntou para eles o que é que eles achariam dessa realidade. E a partir daí, a gente fez alguns questionamentos. Então, eu gostaria que o pessoal aqui exibisse esse vídeo para que vocês possam ver o resultado, que foi bem legal, assim, e depois desse vídeo, a gente faz uma reflexãozinha das respostas, né, que o pessoal aplicou. Então, eu vou fechar o meu vídeo aqui para o pessoal poder exibir o vídeo. Bem, isso otimiza bastante o trabalho das pessoas em algumas tarefas, né, que não são que podem ser poupados o tempo com a ajuda da tecnologia, para dar importância a outras atividades que realmente importam mais, como por exemplo o trabalho, enfim. Isso é muito bom para otimizar o tempo das pessoas, mas ao mesmo tempo também é um pouco ruim, porque as pessoas vão cada vez mais deixando de fazer tarefas mais básicas. Eu acho que a tecnologia podia ser melhor usada, como por exemplo, você ter um carro automático que consiga andar na cidade, que não vale causar um acidente, mesmo que você esteja cansado no trânsito. Então isso realmente é um benefício da tecnologia para a gente. E não essa coisa de coletar nossos dados, saber o que a gente quer, nossas preferências, e encher nossa tela, nossa internet de propaganda para que a gente possa comprar, né? Então, eu acho que a tecnologia poderia ser melhor utilizada. Seria muito prático essa internet, feita as coisas, eles próprios fazendo, até para dona de casa economizar tempo.
ia dormir mais, ia descansar mais. Já era algo que não precisava mais a dona de casa fazer. Então, com isso, seria emocionante. Caso eu sofresse um crime cibernético, né, eu acho que é assim que se fala, a primeira coisa que eu iria fazer, eu acho que era recorrer a algum suporte, ou então, quem sabe, no futuro surge aí uma polícia digital, mas eu acho que eu recorreria a algum suporte para tentar resolver isso. Então, bloquear o acesso, ou então resetar tudo, mas eu ia buscar algum suporte na internet para conseguir resolver esse problema. Eu não aceitaria, queria resolver e não queria ser seguida por essa tecnologia. Desligaria a internet e até resolver o problema, solucionar o problema. Tentando ver alguém, conversando com o pessoal que tivesse mais instrução, para me dizer, me orientar o que é que como deveria agir. Nesse cenário de minha casa ser hackeada, tudo meu ser hackeado, eu consigo fazer um comparativo com os dias de hoje na nossa rede social. A gente expõe tudo, nossas derrotas, nossas conquistas, e isso é um auto-hackeio, né, eu acho. E eu acho que a tecnologia pode favorecer muito se você usar ela com segurança e com discernimento do que pode favorecer você ou não. Contrataria especialista. A princípio, eu ia ver alguém conhecido, algum parente que tivesse noção dessa tecnologia. Caso não conseguisse dessa forma, era que eu poderia chamar um técnico. Então, vocês puderam ver aí, né? Eu ri muito com algumas coisas que rolaram no vídeo, background, lembrando que cada pessoa, a gente entrou em contato mesmo pelo celular, e essas pessoas, ou elas gravaram só, ou os próprios familiares ajudaram, mas a gente não foi na casa de ninguém, a gente respeitou as medidas de segurança, né, em relação ao Covid. Mas, voltando ao vídeo, foi legal porque acho que você já tem um spoilerzinho, né, do sotaque que vocês vão escutar quando estiverem aqui no fórum presencial do próximo ano. Assim espero. Então, voltando, é engraçado porque nessa mesma pesquisa que eu já tinha, né, citado no início, 62% acreditavam que não deixariam de comprar, né, um dispositivo IoT pelo motivo da segurança ou da privacidade. Então, a gente pôde ver no vídeo que as pessoas, algumas, né, tinham receio e tal, outras, eu usaria para tudo, outras já ficaram ali em relação ao uso dos dados, mas a gente quis fazer essa pergunta do tipo, você instalaria ou contrataria alguém e tal? Porque, querendo ou não, as pessoas, elas acabam comprando, mas aí a gente vem com a preocupação, né, do após. Se essa pessoa ela vai, digamos, saber realmente usar. Mas eu acho que o foco aqui nesse painel agora não seria, digamos, se voltar para o usuário e a responsabilidade em si do usuário. Mas eu acredito que a gente tem que pensar que a gente tem que buscar esse conhecimento da nossa sociedade civil. E alguns estudos, inclusive em Gana, já foi feito alguns estudos e alguns movimentos para essa conscientização e que causou resultados bastante positivos. Então, eu acho que aqui no Brasil também a gente pode explorar bastante isso com a sociedade civil mesmo, não apenas na IoT, mas na tecnologia em geral, para perderem mais esse medo, para poder explorarem mais. E aí a gente, quando se volta para cá, né, se o cidadão ele tem aquele conhecimento, ele procura aquilo, ele consome, mas ele tem a curiosidade, ele vai também poder se comunicar com os governos para saber acerca das regulamentações, ele vai saber pressionar a indústria da tecnologia para assumir sua responsabilidade social. Então, eu acho que o que a gente prega aqui é mais o conhecimento em si da sociedade.
Eu acho que meu tempo já estourou aqui, inclusive estou vendo os carões aqui da Isadora. Vou passar para o próximo, tá bom? E como próximo, a gente chama a Poliana Rigon. Muito obrigado, Poliana, e uma ótima apresentação. Bom, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem em suas casas e seguros. Prazer enorme estar aqui compartilhando uns centavos de conhecimento com vocês. Num momento onde estamos cada vez mais dentro das nossas casas, priorizando algumas coisas para as nossas casas também, ficou muito mais comum, realmente, o acesso à internet das coisas, né? Vários assistentes virtuais diferentes, um pouco do que o Cláudio falou sobre lâmpada, câmera, várias outras coisas que realmente, quanto mais tempo a gente passa em casa, mais a gente também cuida e acaba adquirindo esse tipo de informação, de equipamento, enfim. Eu trabalhei por mais de 7 anos em provedor de internet, então eu gostaria de levantar algumas problemáticas ou algumas bolas a respeito de como é que o acesso à internet se encaixa dentro do escopo da internet das coisas, porque a internet das coisas não é só o dispositivo inteligente que eu tenho na minha casa ou que eu utilizo no meu celular. A internet, ela literalmente passa por vários pontos de conexão para que o que eu esteja tentando acessar envie a requisição, receba a requisição de volta e eu consiga utilizar. Alguns equipamentos de internet das coisas, eles funcionam sim, só dentro da nossa casa, ou isso é o que a gente compra, né? De qualquer maneira, eles vão ter que se comunicar por alguma maneira. A maneira mais comum é que estejam todos conectados no mesmo roteador. E esse roteador provavelmente tem acesso à internet. Então, esse é o primeiro ponto de reflexão, que mesmo que a gente ache que está só entre o celular e o meu assistente virtual, ou entre a minha lâmpada, na realidade, muitas vezes a gente já está expondo a internet mesmo sem saber. Ou mesmo sem que o dispositivo precise da internet para fazer a automação que ele está propondo. Então, a ideia é apresentar algumas questões relacionadas a essa camada de rede mesmo, a questão ligada à internet, principalmente residencial, enfim, onde nós temos nosso roteador, nosso acesso principal à internet, onde a gente faz todas as nossas atividades, no momento atual, atividade de trabalho, atividade relacionada à graduação, à educação no ensino básico, fundamental, enfim, basicamente, agora a nossa internet residencial, ela serve para absolutamente tudo, coisa que talvez no período anterior não fosse tão latente assim. Então, pensar que a gente tem hoje dados que não são só nossos, é um segundo ponto de importância aí, dentro de todo esse escopo. A gente já parou de pensar que é só a mensagem que eu estou trocando por algum aplicativo, que é só a informação que eu tenho no meu e-mail. Agora eu estou usando meu computador na minha casa, no meu Wi-Fi, para trabalhar. Então, tem dados da minha empresa, tem informação confidencial, enfim. Isso tudo vai aumentando e potencializando todas as brechas que a gente pode ter com as questões de internet das coisas. Para isso, eu queria citar alguns pontos e exemplos de coisas comuns e que, obviamente, não são boas, né? Muitas dessas coisas eu vivi trabalhando dentro de provedor, outras acompanhei. Então, eu acho que um primeiro ponto para ser levantado nessa questão bem técnica mesmo, são configurações default de equipamentos que a gente utiliza, que elas são igualmente brechas defaults, ou seja, configuração padrão, brecha padrão. Nem sempre se vocês procurarem qualquer site de busca, senha padrão, roteador da marca da sua casa, vocês vão ver que vocês vão encontrar vários lugares com essa senha disponível, tá? A senha não é a padrão do equipamento, mas o meu provedor de internet, se eu lá procurar senha padrão utilizada nos roteadores da empresa ABC, provavelmente eu vou conseguir encontrar muita informação também. Então, se eu pegar um roteador que foi instalado aqui na minha casa e eu não fizer essa alteração nessa senha, ela é a mesma
senha que o meu vizinho de cima tem, que o meu vizinho de baixo tem, que o vizinho do lado tem, e isso facilita muito o acesso a qualquer pessoa que tente, pessoa ou robô, né, que tente chegar no meu roteador, que é quem pode estar barrando o dispositivo de inteligência, enfim, que está atrás do roteador. Não precisa da internet, mas estão todos conectados nesse mesmo roteador, que já tem uma brecha de segurança absurda só por não ter tido uma configuração padrão alterada. Essa prática é comum e não é comum? Depende muito de quem está fazendo a instalação. Adorei o vídeo da Emily. Realmente, a questão de como a gente confia em pessoas que a gente conhece, né? Então, eu sempre recebo, assim, várias pessoas, tipo assim, pô, ele tá com problema aqui, o que pode ser, tal coisa, não sei o quê. Porque as pessoas confiam em você, elas querem ouvir de alguém que entende, ou que elas confiam, né? Esse tipo de informação e que vai dar uma acalmada, assim, tipo, não, beleza, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, enfim. O ponto é que toda configuração padrão, que é padrão de mercado, inclusive, óbvio, cada marca tem a sua definição, isso fica exposto muito fácil. Então, se eu estiver dentro de uma rede, principalmente cabeada, se eu conectar o cabo de rede no meu computador em qualquer lugar, é muito fácil eu conseguir acessar esse roteador e conseguir capturar, enfim, fazer o que eu quiser no roteador. Esse é um dos exemplos. O roteador da nossa casa está conectado no roteador do provedor da internet, o que nos atende direto, e o provedor que nos atende em outro roteador. Essa questão de brechas, não só de senhas padrão, mas de coisas que a gente pode acabar esquecendo, sim, em vários níveis de configuração, fazem com que ataques absurdos aconteçam. Dois casos latentes, recentes e que tiveram impacto muito grande foram ataques contra MikroTik e contra FiberHome. O MikroTik é um roteador um pouco maior, vamos dizer assim, que pequenos provedores costumam utilizar. Então, com esse ataque, encontraram senhas, foram acessando, injeção de DNS, vários problemas ligados a isso. E um outro grande foi da FiberHome, que fazia a mesma coisa. Então, senhas foram descobertas. A questão, às vezes, tem um usuário admin com senha padrão e outro usuário dá uma bagunça. E com DDoS, é muito fácil acabar quebrando e chegando nessa informação. Então, muitas senhas foram descobertas, equipamentos acessados. E nesse caso específico, injeção de DNS é uma coisa que ocorre muito, né? O que pode ter impacto nos dispositivos que a gente tem, que precisam da internet, porque se eu tiver com DNS manipulado, eu acho que eu estou pesquisando na Google, mas eu estou pesquisando em outro buscador que não é oficial. Então, estou passando a minha voz para a minha secretária, porque eu acho que é Google, e na realidade não é. Então, não é só uma preocupação que está relacionada ao que eu tenho dentro da minha casa, muito longe disso. Ela tem que ser, sim, uma preocupação que sobe em todos os níveis. E essa camada de rede, eu acho que ela é uma abertura bastante grande. A gente se preocupa muito com o algoritmo seguro, e tem que se preocupar no desenvolvimento também, de não ter um algoritmo com tanta configuração que seja padrão, que é o que o mercado usa, assim. São muitos detalhes peculiares que entram na questão do além da senha, né? Para acessar a internet padrão, a porta padrão para HTTP 80, e isso acontece para o roteador também, porta padrão 80. Dentre isso, temos vários padrões que seguem iguais, diferente do fabricante, enfim, e que vão sempre ser utilizados nessa mesma numeração, nesse mesmo tipo de senha, e que vão realmente abrindo muito mais brechas, a menos que elas sejam alteradas para um padrão diferente, ou para uma porta que não seja tão comum. Se eu mudar a porta de acesso do meu roteador da 80 para 81, eu já consegui barrar muito problema, porque não é mais a porta padrão, onde todo mundo tentaria bater para capturar essa senha. Então, segurança não é só senha, não é só porta, são os meios de acesso, enfim. Algumas coisas não são tão complexas. Eu conseguiria ensinar, por exemplo, a minha mãe a acessar o roteador, mudar a senha do roteador. Não é nada tão complexo, as interfaces estão vindo cada vez mais amigáveis. Isso se aplica ao âmbito de redes, isso se aplica ao âmbito das próprias inteligências que a gente usa com a internet das coisas. Elas são para o usuário final compreender de forma fácil e objetiva. E isso faz com que a gente consiga dar uma evoluída legal nisso aí.
e poder pensar em outras questões, como criptografia, por exemplo, que é um assunto que está bastante em pauta, né? Mas pensando realmente um pouquinho mais, sabendo que o meu roteador está conectado com a internet, como amenizar o que eu não tenho dentro da internet, ou o que eu acho que não está exposto à internet. Então, tem muitas maneiras de boas práticas, de como a gente trabalhar com isso. A questão da rede em si, ela é grande e complexa, porque realmente é uma troca mútua entre provedores, entre o que está na minha casa, o que está na tua casa, mas eu gostaria que vocês conseguissem interpretar um pouquinho do que eu falei, e depois a gente vai ter tempo para as respostas, que eu acho que é onde pode ter mais interação sobre todos esses assuntos aí, que abrem brecha para muita coisa. Obrigada. Obrigado, Poliana, foi um prazer. Obrigado, Emily, também. E eu gostaria de convidar agora para falar o Thiago Barsante. Muito obrigado, Thiago, a palavra é tua. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que estão acompanhando. A gente agradece muito a participação de todos vocês. Bom, conforme foi comentado, a Emily comentou, a Poliana comentou, os equipamentos para a internet das coisas, eles trazem muitas facilidades para a gente, muitos recursos interessantes. Contudo, é importante que esses recursos e essas facilidades cheguem até a gente com um grau de segurança, né? Então, eu trabalho na Anatel, especificamente com a certificação de produtos para telecomunicações, e preparei uma apresentação para falar um pouco o que o governo, e mais especificamente o que a Anatel está fazendo para abordar esse assunto da segurança cibernética em equipamentos para telecomunicações. Se for possível projetar aqui para a gente a apresentação. Bom, só um minuto enquanto a apresentação ela é carregada, mas eu já vou começar. A Anatel, ela é a agência de telecomunicações que regula os serviços de telecomunicações no país, e ela foi criada em 97 pela Lei Geral de Telecomunicações. E essa lei, né, no escopo dessa lei, constam algumas atividades que são pertinentes à Anatel, e uma delas é a certificação de produtos para telecomunicações. Um minuto. Bom, então, a regulamentação, a Anatel, ela tem um regulamento para avaliação da conformidade e homologação de produtos para telecomunicações. E alguns dos princípios desse processo de avaliação da conformidade e homologação é a proteção dos usuários dos serviços para telecomunicações. Pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, e o que é a segurança que a Anatel avalia nesses produtos? Atualmente, a Anatel ela avalia a segurança elétrica nos produtos, com relação a choques elétricos, aquecimento excessivo, avalia a compatibilidade eletromagnética, quer dizer, se esse equipamento ele interfere em outros produtos ou serviços, e a taxa de absorção específica, que é uma medida da radiação não ionizante nesses equipamentos, de acordo com níveis estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Contudo, só um minuto. Certo. Contudo, pronto, prosseguindo. Próximo slide, por favor. Mais um. Então, contudo, esse conceito da segurança nos equipamentos, ele ganhou uma nova dimensão, que é a segurança cibernética.
que até algum tempo atrás, e ainda hoje, a Anatel ainda não avalia a segurança cibernética, mas a agência já está tomando algumas ações para avaliar esse tipo para avaliar a segurança dos equipamentos. Próximo slide, próximo, por favor. Bom, então, de uma maneira geral, o governo federal, esse ano, ele publicou um decreto 10.222 que estabelece a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Nesse documento está estabelecido que os órgãos da administração pública devem implementar ações que possibilitem a implementação dessa estratégia, e cada órgão deve atuar no âmbito de sua competência. No caso da Anatel, a competência é a regulação dos serviços de telecomunicações, atuando sobre as prestadoras, e também a certificação dos equipamentos. Próximo. Outro documento interessante que foi publicado esse ano é a Instrução Normativa número 4 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que dispõe sobre os requisitos mínimos de segurança que devem ser adotados no estabelecimento das redes de quinta geração. Próximo. Um outro documento relacionado ao tema da segurança cibernética é a Lei Geral de Proteção de Dados. Próximo, esses documentos são, de certa forma, extensos, e então, devido ao tempo curto que a gente tem, não vou passar por eles aqui no momento, mas fica a referência para quem quiser ter um conhecimento maior. Então, vou falar um pouco mais sobre a segurança cibernética nos equipamentos em si. Nesse caso, é importante lembrar que os equipamentos para telecomunicações, eles possuem características técnicas bastante diversificadas, com relação ao processamento, memória, interface. Então, você pode ter um equipamento bem simples, como um sensor, que tem uma interface de comunicação sem fio, até um equipamento de grande porte que integra a rede das operadoras. Próximo. E além dessas aplicações, além dessas características diversificadas, as aplicações também para esses equipamentos são bem diversas, sendo algumas que podem ser críticas e outras não críticas. Às vezes, o mesmo equipamento ele pode ser utilizado em uma aplicação que tem um grau de criticidade grande, ou então sem nenhuma criticidade. Próximo, por favor. Então, só para você ter uma ideia da diversidade desse ecossistema dos equipamentos para telecomunicações, no qual os equipamentos de IoT estão inseridos, a Anatel hoje ela possui aproximadamente 217 classificações de produtos e tecnologias que necessitam de homologação. Cada uma desses produtos e tecnologias tem requisitos específicos para certificação e homologação. Próximo. Então, falando sobre a certificação de segurança cibernética. Então, diante desse ecossistema diverso e em constante evolução tecnológica, em que novas ameaças surgem a todo momento, ou novas vulnerabilidades são descobertas, é importante dizer que é complicado criar uma regulamentação, uns requisitos para certificação rígidos com relação à segurança cibernética. Próximo. Então, por exemplo, se eu certifico hoje um equipamento e faço todos os testes que a gente conhece hoje para dizer que aquele equipamento é seguro com relação à segurança cibernética, com relação a contra-ataques cibernéticos, pode ser que amanhã surja uma nova ameaça e que, de certa forma, vai invalidar essa certificação, porque o produto deixa de ser seguro a partir desse momento. Então, a Anatel ela buscou uma nova abordagem. Próximo. Então, no início desse ano, a agência publicou uma consulta pública com recomendações de segurança cibernética que devem ser seguidos pelos fabricantes de produtos. Então, essa recomendação, uma vez que essa consulta pública ela ficou disponível de fevereiro a maio, a Anatel recebeu centenas de contribuições
e no momento a gente está analisando essas contribuições para melhorar o documento. Então, uma vez que a agência já tenha definido esses requisitos, essas recomendações de segurança cibernética, quando uma empresa for pedir a homologação de produtos na agência, ela vai apresentar uma declaração informando a quais requisitos esse seu produto atende, e essa declaração será pública. Qualquer pessoa vai ter acesso a essa declaração, basta ter o número de homologação do equipamento ou pesquisar pela marca e modelo no site da agência. Então, o consumidor vai poder ver quais os requisitos de segurança cibernética que aquela empresa declarou que seu produto atende. E a partir do momento que o equipamento estiver homologado, a agência a qualquer momento pode verificar se aquele equipamento realmente atende às recomendações de segurança cibernética. E isso é feito no programa de supervisão de mercado, que a Anatel vai na prateleira, vai nas lojas, pega um produto e faz testes no produto para ver se ele realmente cumpre aquilo que foi declarado no momento da homologação, no caso dos requisitos para segurança cibernética. Próximo. Então, caso a Anatel perceba que esse equipamento não é seguro, esse equipamento que já está no mercado, a Anatel poderá suspender a homologação desse equipamento e, enquanto essa homologação estiver suspensa, o fabricante fica impossibilitado de comercializar o produto e essa suspensão é mantida até que sejam corrigidas essas falhas e vulnerabilidades identificadas no produto. E caso não seja corrigido, a Anatel pode até cancelar a homologação do produto. Próximo. Bom, então, para finalizar, esse é o último slide. Qual que é o objetivo da Anatel em estabelecer essas recomendações de segurança cibernética? É poder avaliar nos procedimentos de fiscalização de supervisão de mercado quais produtos atendem, quais produtos são seguros, né, atendem às recomendações de segurança cibernética, garantir que os fabricantes implementem correções de falhas ou vulnerabilidades que forem identificadas e impedir que equipamentos que apresentem falhas de segurança sejam comercializados. Dessa forma, a intenção é aumentar a segurança para os consumidores e para as redes de telecomunicação. Então, só para deixar claro, isso é uma consulta pública, essas recomendações de segurança cibernética foram feitas em uma consulta pública, ainda não está definido um documento final, então o que eu passei aqui é o que a agência pretende implementar para abordar esse tema da segurança cibernética nos equipamentos para telecomunicações. Muito obrigado. Muito obrigado, Thiago. Obrigado pela apresentação excelente. E agora, como último palestrante, antes da gente abrir para as perguntas, eu gostaria de convidar o Sávio Moraes, com imensa satisfação. Sávio, agora é com você. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o papel da academia no reforço da segurança da internet das coisas, né? E para começar a fala, enquanto o pessoal vai preparando a apresentação, eu queria, na verdade, antes de falar sobre a computação, eu sou da área da computação, eu queria falar um pouquinho sobre as outras áreas do conhecimento, que também tem uma importância muito forte na parte da segurança da informação, porque em qualquer área da segurança, na verdade, não só segurança da informação, você tem que entender muito bem os comportamentos comuns de uma comunidade e de pessoas em específico dentro de determinados contextos para conseguir entender como é que você mitiga aquele risco daquela situação ali de segurança. E a área da segurança da informação não pode ser diferente disso. E não só isso, os hackers também, os atacantes, vão se aproveitar desse tipo de informação para também para realizar os ataques. Então, a gente, dentro da academia, também tem uma carência de materiais
das ciências sociais e de outras áreas, como os juristas e da psicologia, que tenham um pouco de enfoque também na área de segurança, que nos deem esse aporte para desenvolver novas soluções. Entrando para a parte da computação, a gente consegue resumir aí como as 4 principais frentes de desenvolvimento tecnológico para dar suporte realmente a essa questão da segurança. A gente tem a frente de criptografia, em que você tem pelo menos os ajustes dos esquemas criptográficos para a nova realidade que a internet das coisas está inserida, que são dispositivos mais limitados, sob redes mais limitadas e por aí vai. E a parte da autenticação e autorização, em que você cria meios de reforçar, garantir que apenas pessoas autorizadas e autenticadas estejam acessando uma informação ou um dispositivo, e isso está muito inerente à parte do desenvolvimento do dispositivo em si. Na parte da segurança de redes, que é um pouco do que a Poliana falou, você pode passar o próximo slide, por favor? Obrigado. Para a parte da segurança de redes, que é um pouco do que a Poliana falou, que ela fala da parte do controle de acesso, esse tipo de coisa, dos provedores de acesso, esse tipo de coisa, a gente tem basicamente 2 frentes. A gente tem a parte da detecção de incidentes, em que você percebe que um ataque está acontecendo e vai tentar mitigar, vai tentar cortar esse ataque. E isso, pessoal, hoje em dia tem adotado muitos esquemas de inteligência artificial nesse sentido. E tem também a parte de controle de acesso, que entra também, que é na parte em que você vai controlar quais são os dispositivos que vão se comunicar entre si, ou com entidades externas, com o servidor do fabricante de um dispositivo, e por aí vai. E, bom, particularmente sobre o meu trabalho, é em cima disso que eu tenho trabalhado nos últimos tempos. Vou entrar um pouquinho agora sobre a parte do meu trabalho. Você pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, e aí, qual é o meu plano para salvar o mundo, né? Próximo slide, por favor. O trabalho que eu tenho feito em cima, na verdade, vem um pouco antes do que eu tenho pesquisado no meu mestrado, na UFRJ. Eu tenho trabalhado em cima, dentro do ambiente de governança da internet, dessa RFC aí, desse padrão da internet, a RFC 8520, que é a descrição de uso do fabricante, que ela define meios para que um dispositivo, quando se conectar numa rede, ele informe para o administrador, e isso pode ser o seu roteadorzinho doméstico lá, ou pode ser uma pessoa que está administrando a rede de fato, quais são as comunicações que o dispositivo faz. E a vantagem que esse padrão tem é que você, sabendo o que esperar do dispositivo, você consegue bloquear tudo o que você não espera e evitar e reduzir o impacto dos ataques que estão acontecendo, até evitar que eles aconteçam, né? Você faz o controle do acesso via rede para aquele dispositivo. E aí, só para ficar mais claro como é que funciona esse padrão, é como se você trabalhasse em uma linha de produção e no momento em que você fosse numa empresa, numa linha de produção, e no momento em que você fosse começar a trabalhar, você mostrasse qual é o seu crachá e está lá descrito todas as funções que você vai desempenhar dentro da empresa. A partir do momento em que você quiser fazer alguma outra coisa, sei lá, você dentro de uma fábrica de carros, você aperta o parafuso. Se você quer ir fazer a pintura de uma porta, você vai ser impedido de trafegar entre uma área e outra e não vai conseguir exercer essa outra função que pode ser acidental ou maliciosa, né? E aí a vantagem é que você consegue reduzir essa possibilidade de um risco. Só para vocês entenderem o peso que isso dá, em experimentos em laboratório, usando o definido pela MUD, a gente conseguiu reduzir em mais de 60% o tamanho de uma botnet, uma rede de dispositivos controlados remotamente. A gente comparou o funcionamento dessa botnet numa rede totalmente aberta e numa rede que implementa a MUD, e a gente conseguiu reduzir em 40%. Então, em 60%,
um pouco mais de 60% o funcionamento dessa botnet. Então, assim, ela é uma ferramenta muito interessante, muito importante, mas que ainda é muito pouco utilizada por ser recente. A indústria ainda pouco conhece, os usuários também não conhecem ela para cobrar de seus fabricantes esse tipo de coisa, os governos também não têm ainda como regular, porque é algo muito recente e ainda está no período de adoção da tecnologia. Além disso, e aí é que começa a entrar a parte do meu trabalho, apesar dela trazer um benefício de segurança, ela ainda não é especificamente uma ferramenta de segurança por finalidade. Ela tem a finalidade de ajudar o pessoal de operações que vai fazer a configuração do dispositivo no gerenciamento do dia a dia. E aí entra o meu trabalho, você pode passar o próximo slide, por favor, que é o Ensure. O Ensure é uma ferramenta que eu tenho trabalhado durante os últimos anos, que auxilia no ponto de vista de segurança, estende a funcionalidade da MUD, permitindo que entidades externas, especialistas de segurança, protejam a rede da sua casa, mesmo que ele não conheça os dispositivos que estão lá conectados. Você pode passar para o próximo slide, por favor. E aí a intenção do Ensure é fazer uma proteção mais geral contra os ataques aí, dentro do contexto do que a Poliana falou, ataques que são automatizados, que buscam por configuração padrão e esse tipo de coisa, vulnerabilidades recentes e bem conhecidas, e aí a intenção é você reduzir o funcionamento desses ataques, dessas atividades maliciosas, e até acaba protegendo dos script kids, né, que são pessoas que não têm tanto conhecimento, mas que querem fazer um ataque. E aí a intenção do Ensure é trabalhar em cima disso. Pode passar para o próximo slide, por favor. Esse aí fica só para documentação para quem for ver o material depois. Pode passar para o próximo. E aí, bom, o funcionamento básico do Ensure, ele vai ser uma ferramenta para a proteção de uma comunidade. Você tem, a partir do momento em que acontece um ataque, você tem uma equipe de segurança, que pode ser a equipe de segurança do provedor, ou até uma empresa como as empresas antivírus hoje em dia, como Kaspersky e por aí vai, que vai ficar fazendo esse trabalho de análise dos ataques que acontecem. Essa equipe de segurança vai fazer a análise e vai publicar a informação de como esse ataque aconteceu a partir do meio das comunicações de rede, para que as redes domésticas, pode passar para o próximo slide, por favor, elas façam a comparação dentro da sua rede e se protejam. Então, a partir da MUD, você tem lá as descrições dos tráfegos permitidos e esperados dentro da sua rede, e o Ensure, ele vai te dar informação de quais são os tráfegos perigosos. Então, no final das contas, quando você combina esses dois, no final você vai ter ali uma lista de bloqueios em cima da lista de permissão da MUD, que vai acabar reduzindo aí. E em laboratório, a gente conseguiu reduzir 100% o funcionamento da Mirai, que é a família de botnets mais famosa aí. A gente rodou isso em experimento e nenhum ataque conseguiu ser realizado sob a função do Ensure. Então, é isso, pessoal. Eu retorno a palavra para o Cláudio e muito obrigado. Muito obrigado, Sávio. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, tá? Então, eu acho que vai ser muito interessante. A gente teve várias perguntas no chat. Então, eu gostaria de chamar de volta os palestrantes, Emily, Poliana, Thiago e Sávio, por favor, para a gente fazer agora uma mesa redonda, tá? E a gente começar agora justamente as perguntas da plateia. Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí em casa perguntando. Essas perguntas vão ser muito interessantes para a gente, tá? E a primeira pergunta, né, veio da Lucimara Santos, né, e eu acho que ela vai para a Emily, tá? Com a pandemia, o acesso ao mundo digital foi ampliado bastante. Aulas remotas, compras em sites, acesso a serviços variados e trabalho corporativo. Quais as medidas que a gente, como a sociedade civil, deve adotar, tendo em vista que o mundo está todo conectado? Então, acho que a pergunta é até mais ampla do que a internet das coisas, mas da internet como um todo, nesse momento que a gente está em casa. Com certeza.
Inclusive, essa pergunta dela, eu estava dando umas olhadinhas aqui no chat, e muitas pessoas justamente estão perguntando isso, de como se proteger, né, em casa mesmo ou na rua. Então, é algo que eu sempre falo para o pessoal, principalmente nas ações que a gente realiza nas escolas. Pensem que, por exemplo, com a IoT, você vai ter que tomar algumas atitudes que você já deveria estar tomando com seu próprio celular, seus aplicativos, seu computador. Então, não é uma coisa de outro mundo. Se você vai comprar um celular, será que você não pesquisa antes os recursos dele, de onde ele vem, digamos, todos esses aspectos, não apenas a câmera tem que ser boa, ele tem que ser bonito, não, tem que pesquisar outras coisinhas sim. Então, pesquisar sempre o dispositivo antes de comprar, isso também se dá para a IoT. Então, utilizar senhas seguras, isso aí também você tem que tomar para a sua vida, para todos os seus equipamentos. Utilizar o software que é solicitado pelo dispositivo, então é muito importante que você sempre baixe o software que geralmente vem com um. Então, utilizar sistemas de criptografia para proteção de dados. Então, muita gente, mas eu não sei nem o que é criptografia. Realmente, por isso que lá no início eu estava comentando que é muito importante esse conhecimento chegar até a sociedade civil. Enquanto a gente tiver algo do que está rolando hoje mesmo, né, da situação de hoje, a gente vai ficar meio estagnado mesmo, mas é por isso que eu prezo sempre pela educação, pela conscientização. Então, voltando aqui, né, instalar aplicativos oficiais, por favor, instale o aplicativo oficial da marca, da fonte segura mesmo, é essencial. Ficar atento às configurações do dispositivo é sempre bom, dar uma catucadinha, uma pesquisada, e verificar as vulnerabilidades de produtos. Eu deixei essa por último porque, digamos, que não é tão fácil nem para a gente, né, que já trabalha com tecnologia às vezes, inclusive para muitas empresas, eu acho que até a Poli já abordou isso na fala dela, porque é bem difícil. E as vulnerabilidades a gente vai encontrando no dia a dia, tipo, surge uma hoje, surge outra amanhã, mas é sempre bom a gente ficar de olho nas vulnerabilidades do produto. Então, eu acho que eu só pensei nisso por agora, eu acho que já tá bom, né? E aí, se os meus colegas quiserem complementar, podem ficar à vontade. Senhores, alguém? Então, beleza, né? Eu acho que essa questão realmente de você passar, botar a sua rede de casa como sua rede de tudo, né? De trabalho, onde você tem acesso a documentos confidenciais, onde você tem, né, acesso ao seu banco. Eu tenho familiares que, por exemplo, não gostam sequer de usar o caixa eletrônico, eles ainda preferem usar o caixa físico. Então, nessa pandemia, né, principalmente pessoas de mais idade, foram obrigados a utilizar online banking, né? Então, isso é uma mudança muito grande de paradigma para a gente. Então, realmente, eu acho que o impacto, às vezes, é maior. A gente que vive em tecnologia, né, vive um pouco imerso nessa realidade, então a gente acaba esquecendo que existe um mundo lá fora, que as pessoas não têm 3G, 4G, e não estão a fim de ter, né? E a gente está o tempo todo imerso nisso. É muito, muito interessante. Muito obrigado, Emily, pela sua resposta. A próxima pergunta vai para Poliana. Desculpa incomodar, você falou aí de rede doméstica, eu acabei lembrando de mais um. Inclusive, eu estava estudando num curso e tal, e aí ele estava dizendo, né, prezando por você ter, se possível, você ter aquela rede que você vai utilizar nos seus dispositivos e tal, e outra rede de IoT. Então, tipo, se algum dispositivo comprometer, ele vai comprometer só aquela rede. A gente sabe que a gente não quer chegar nessa situação, mas esse seria o mundo perfeito. A gente sabe que a gente também não vive um mundo perfeito, mas é sempre bom. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, Emily, pela resposta. A próxima pergunta veio do PJ, né, e vai para a Poliana. Poliana, a internet das coisas é uma realidade, certo? Então, não há como a gente voltar atrás, né? O que o usuário comum, com pouco conhecimento técnico, pode fazer para se proteger? Eu acho que casa muito bem com a pergunta da Emily, né? E vem muito na questão que você falou, dos roteadores da MikroTik, de você ter essa questão. Então, o que você pode dar de uma palhinha para a gente? Então, acho que muitas das coisas que a Emily falou são que se aplicam mesmo, não importa para o que é. E tem algumas coisas, assim, vou falar como usuária
final primeiro, tá? Como se eu não entendesse nada, mas o que eu faria com o conhecimento que eu tenho. Assim, a gente às vezes não quer ser chato, não quer questionar, fica com vergonha de perguntar alguma coisa. Vem a pessoa aqui na minha casa instalar ou o dispositivo ou a internet e tal, e a gente só aceita informação e, assim, é a realidade mais comum, né? E a gente vai dormir com dúvida. Então, assim, dormir com dúvida nunca é bom, em hipótese nenhuma. Porque se aplica à configuração do meu roteador, porque se aplica ao equipamento que eu estou usando. Então, esse tipo de coisa é importante a gente conversar, e a pessoa que está te atendendo, falando como um técnico agora, né, ela vai entender que tu está preocupado e ela vai querer te explicar. Ela vai tentar fazer essa questão diferente, enfim. E também, assim, muita coisa não é feita porque nós não reclamamos e nós não questionamos. A gente vive muito nessa questão. Um exemplo, assim, comum do que está acontecendo agora, muita gente com muito problema no acesso à internet, porque a gente está com um tráfego de internet muito maior do que já teve 6 meses atrás, né? Crianças que a gente sempre diz para nunca deixar sozinho na frente do computador, a gente está colocando assistir aula ali, porque não tem outra alternativa e se encaixa, enfim. Então, o tráfego de rede, ele aumentou bastante e a gente está aceitando essa informação. Tipo assim, tá ruim, mas é porque tá todo mundo usando, né? Então a gente não vai reclamar, porque senão todo dia eu vou ter que ligar reclamando e parar. Se a gente ligasse e reclamasse, isso poderia mudar, porque a empresa, como um todo, está recebendo essa reclamação. Isso serviria se eles vissem que a gente também está preocupado com questões básicas, como, putz, eu não quero que meu roteador seja de mim, que eu acesso, mas meu vizinho consegue acessar também, né? Filtrar a senha, a criptografia, o tipo da senha Wi-Fi é outra questão. A gente tem HPA que, enfim, não devia mais nem existir, né? Mas ainda tem gente utilizando, enfim. Esse é o tipo de coisa que são termos técnicos complexos, mas que você pode questionar. Que você pode pedir assim, eu quero que seja o tipo de senha que é mais seguro. Eu vou digitar mais números aqui no meu celular quando a gente vai conectar no Wi-Fi, mais caracteres, mas pelo menos não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arroba ali, só para dizer que tem um caractere especial. Isso não é uma senha segura. Ter um caractere especial não resolveu o problema. Então, eu acho que conversa é muito bom. Assim, a pessoa que vai te atender, que vai fazer essa parte que talvez você não tenha conhecimento e que tu precisa de alguém, conversar pode ser um bom caminho, né? E agora, um segundo ponto de conversa, eu acho que é muito mais a conscientização da gente como técnico, a gente que desenvolve, a gente que instala, a gente que configura, a gente que produz o equipamento, a rede, o algoritmo, não importa. Ainda tem um limbo muito grande, um buraco muito grande, afastando questões técnicas de questões um pouco mais humanas, digamos assim. Então, normalmente questões de porquê, a preocupação do porquê deveria ser assim, por que eu não posso ferir a privacidade da outra pessoa, por que eu não posso invadir a privacidade da outra pessoa, etc. Se eu tivesse um pouco mais de consciência, talvez até ética fosse a palavra, a gente conseguiria produzir muito mais coisas que a gente evitaria vários problemas. Mas a gente ainda tem um mundo um pouquinho separado desse tipo de questionamento. Então, acho que nós, como técnicos, apesar de muita gente já estar engajada, tipo, a gente que é técnico está aqui, está discutindo outros assuntos que vão muito além do algoritmo em si, né? Não é um assunto comum dentro das áreas de exatas. Então, agora como técnico mesmo, acho que a gente tem muito que evoluir enquanto desenvolvedores, não importa se é de hardware ou se é de software, mas para ter esse tipo de preocupação enquanto a gente está desenvolvendo, enquanto a gente está fazendo a instalação, e enfim, parar de pensar que se alguém invadir aqui não tem nada. Gente, peraí, se alguém acessar o meu e-mail, quanta informação tem só no meu e-mail? Fora todo o resto de coisas que tem no computador, no celular, enfim. Então, essa preocupação ser um pouco mais mútua, e eu acho que conversa sempre é uma boa forma. Então, busca fazer todas as coisas que a Emily comentou, não só aplicadas aos dispositivos, mas à rede também. E é isso, não ter vergonha de questionar, de perguntar, de pentelhar a pessoa que está ali do teu lado, que foi fazer, tipo, o que ela está configurando vai ter impacto direto em todos os teus dados, em todas as informações que estão circulando na tua casa. Então, eu acho que é importante a gente começar a abrir essas brechas, esses caminhos para ter esse tipo de conversa.
e sair só de que técnica é uma coisa extremamente difícil, complexa, e pá, se eu for te explicar aqui o que é criptografia, tu nunca vai saber, não. Tem meios para isso. Então, esse tipo de barreira é legal ser quebrada. Da mesma forma que questionar o que é criptografia também é sair da sua zona de conforto e entender o porquê e buscar. Enfim, acredito muito em questões de conversa, então acho que é um bom caminho para a gente começar a evoluir como ser humano, como profissional, enfim, e melhorar muito dessas problemáticas que a gente tem no nosso dia a dia. Sabe o que eu queria falar? Levantou o braço? Só fazer um complemento, inclusive, o reforço da fala da Polly, que também, às vezes, a gente acaba não se preocupando com questionar também, de fazer a configuração segura desse tipo de coisa, mas a gente também não entende que a rede é uma coisa que vai evoluindo, que a sua casa vai evoluindo. Então, hoje, você só tem um computador e 2 celulares na sua casa, mas semana que vem você compra uma câmera. E aí, se seu vizinho sabe a senha da sua Wi-Fi, ele vai conseguir ver tudo que está acontecendo dentro da sua casa. Se sua porta tem abertura automática em 1 ano, em 2 anos, ele vai conseguir, não é muito difícil a partir do momento em que esses dispositivos têm vulnerabilidade, você ainda está com sua rede com a senha padrão lá, seu vizinho sabe, e aí ele consegue ter acesso a todos esses dispositivos e controlar a sua casa, porque você lá atrás deixou uma senha padrão e não se preocupou também em colocar, ou não se preocupou em colocar uma senha segura, e também não lembrou de trocar isso. Perfeito, só um comentário, né, que às vezes a gente também não comenta, mas até quando você introduz uma nova tecnologia, você tem um tempo até que a própria indústria se adapte para que essa tecnologia seja segura, né? Você imagina, você entra por exemplo, você tem um Ashword 266, que é um sensor baratinho, você compra com R$20 no Mercado Livre, não estou fazendo propaganda, tá, gente? Mas ele está ali, ele tem um processador de baixo poder de fogo, né? Ele pode estar rodando um protocolo que a gente pode dizer quase que alienígena para a maior parte dos técnicos, como um COAP, um MQTT. E aí, como é que o técnico que tem que lidar com esse tipo novo de dispositivo vai lidar com isso? Então, assim, tem um gap do lado do usuário, mas às vezes tem um gap do lado do técnico que a gente mesmo como não vai se tocar, né? Então, eu acho assim, que é um processo da sociedade como um todo, da gente questionar não só o usuário final, mas a gente como usuário técnico também desse processo de aprendizado contínuo. E ainda mais num mundo intenso, né, assim, que a gente não tem 15 minutos nem para almoçar direito, acaba que 15 minutos para descobrir o que é COAP, o que é MQTT, o que é, né, LoRa, acaba surgindo um impacto muito grande, né? Principalmente, a gente teve alguns casos, sabe, pode até falar melhor, em regiões agrícolas muito afastadas, que a gente implantou coisas de IoT e assim, haja suadeira. Então, só para continuar com as perguntas, tem aqui o Eric M. vai perguntar para o Thiago, caso a Anatel homologue algum produto que devesse ser barrado, né, ou seja, que tenha alguma falha, existe algum canal próprio para enviar uma crítica ou sugestão de correção, e que casa muito bem com as perguntas anteriores, né? Tipo assim, tem uma falha que a gente não descobriu, e aí, o que eu faço? Jogo no chão o dispositivo, põe o fogo, né? Como é que a gente resolve essa tendência aí? Certo. A apresentação ela foi um pouco curta, então não deu para detalhar muito bem quais são essas recomendações que a Anatel propôs para a segurança cibernética nos equipamentos. Mas, além das recomendações de segurança nos equipamentos, há recomendações para a atuação dos fabricantes e distribuidores dos equipamentos. Por um exemplo, uma das recomendações é que o fabricante ele tenha um canal no qual o consumidor ou a própria academia possa comunicar uma falha que foi detectada num dispositivo. Então, isso compõe esse conjunto de recomendações e que também é adotado em outros países, também outras administrações possuem atuação diferente, atuação semelhante, desculpa, e também a própria Anatel tem os seus canais de comunicação, né? Você pode, tanto pelo telefone ou pela internet, no site da Anatel, você consegue entrar em contato com a agência e fazer alguma denúncia, alguma reclamação, e a partir disso, essa reclamação é direcionada, se for no caso de uma reclamação em um equipamento, essa denúncia é direcionada para a nossa gerência de certificação e vai ser tratada, vai ser
vai ser pesquisado. A gente vai entrar nos documentos, no processo de homologação daquele equipamento, tem toda a documentação do processo, vai avaliar o equipamento e entra em contato também com o distribuidor do equipamento no país para que ele tome atitudes, né? E isso, de certa forma, está relacionado com aquele programa de supervisão de mercado que eu comentei na apresentação, que ele pode ser provocado também por denúncias dos cidadãos ou de um usuário que percebeu que aquele produto está com alguma falha, está com algum comprometimento na segurança, e ele entrando em contato com a Anatel vai provocar essa fiscalização de supervisão de mercado, em que a Anatel vai no comércio, vai pegar o produto e vai testar ele para realmente avaliar se esse produto está ou não com aquela falha. Caso o equipamento esteja com a falha, a Anatel, a proposta da Anatel, né, porque o documento ainda não está publicado, a proposta da agência é suspender a homologação do produto, que enquanto essa suspensão está ocorrendo, o distribuidor do equipamento não pode comercializar o produto no país e vai dar um prazo para que seja corrigida essa falha que foi identificada. Então, se o equipamento, se o fabricante soltar um patch, uma atualização que vai corrigir aquela falha, aí a Anatel reativa novamente a homologação do equipamento e permite a comercialização. Se não for possível corrigir a falha, a Anatel pode até determinar o recolhimento dos equipamentos no mercado, garantindo todas as outras disposições relativas ao direito do consumidor. Então, conforme o pessoal falou, aí, todo dia surgem novas vulnerabilidades. Então, por isso que não dá para certificar o produto quanto à segurança cibernética no momento da homologação. Eu falo isso tomando como base o modelo de certificação que a Anatel realiza, que ela faz diversos testes no produto, e testes funcionais, né, e testes de segurança, e os resultados desses testes são válidos para a vida útil do produto como um todo, até o fim da vida útil do produto. No caso da segurança cibernética, a todo instante surgem novas falhas, o software do equipamento é atualizado, então isso, de certa forma, inviabiliza uma certificação inicial que vai durar por toda a vida útil do equipamento. Então, a proposta da Anatel é ir acompanhando esse equipamento durante a vida útil, enquanto ele estiver disponibilizado no mercado. Perfeito, Thiago, mas deve ser um esforço hercúleo, né? Porque são dezenas de dispositivos IoT, principalmente ao longo dos anos, né? E dos dias, né? E dos meses, e a Anatel fazer todo esse trabalho deve ser um esforço desproporcional. Então, mais uma vez, muito obrigado. Alguém tem algum comentário? Não? Então, vocês não tendo, a próxima pergunta vem do Lucas Gabriela para o Sávio. Sávio, o Incho não afetaria ainda mais a privacidade do usuário, uma vez, né, que ele está monitorando esses fluxos, né, para fazer o controle das regras? Será que ao atacar, por exemplo, o Incho, eu não estaria vendo ainda mais o que o usuário pode ou não fazer? Na verdade, uma das premissas que acabou passando batido na hora de falar, mas uma das premissas que a gente considera na hora de construir o Incho é que é a preservação da privacidade dos usuários finais. A partir do momento em que, beleza, eu tenho uma casa que sofreu um ataque, que está sendo monitorada, que teve o ataque estudado ali, que teve que abrir os dados para realizar o ataque, a gente consegue, o modelo com que o Incho foi construído, a gente descreve esse ataque de uma maneira anonimizada e que consiga ser entendida por todas as redes. E dentro da rede, o seu roteador doméstico ali, é ele que vai fazer essa análise da segurança a partir dos dados da MUD. E aí entra essa parte da sua pergunta final, de que se eu atacando o Incho, eu não teria informações do que é que o usuário pode fazer. Essa informação, na verdade, ela já é providenciada pela MUD. Isso está dentro dos comentários lá das considerações de segurança do próprio IETF sobre esse padrão,
Só que, assim, a partir do momento em que você considera que eu estou gerando um ganho coletivo, um ganho para a comunidade, que além de proteger a sua rede, a sua privacidade, eu estou protegendo os outros contra ataques de negação de serviço e qualquer outros ataques que são contra a infraestrutura da internet, você tem um balanço aí de ganho, em que você tem alguém ali que tem um pouco de perda no momento do ataque, que decide, por conta própria, abrir essa informação a respeito desse ataque, para proteger toda uma comunidade. E não só isso, como também você tem a possibilidade de ter uma entrada, por exemplo, de proteção no enxurro, por meio de... É comum, no meio da segurança, você ter compartilhamento de vulnerabilidades conhecidas. Não são todas as vulnerabilidades que são publicizadas, né, a maneira com que elas acontecem, mas existem sites aí em que você consegue consultar essa vulnerabilidade, ou até os casos de usuário e senha padrão, por exemplo, que você sabe que o usuário e senha padrão de um roteador doméstico, por exemplo, você não pode alterar. Isso é público, isso é fácil de você conseguir e já proteger. Então, a partir do momento em que você percebe que está acontecendo esse tipo de ataque, que a equipe de segurança percebe que está acontecendo esse tipo de ataque, e nem sempre precisa ser uma coisa lá na casa, pode ser a partir do ponto de vista do provedor de internet, e por aí vai, que vai ficar monitorando até anomalias no tráfego que está acontecendo ali, você consegue começar a mapear esse tipo de coisa. Então, você tem até um pouco de perda de privacidade para a pessoa que está abrindo ali o ataque que ela sofreu, mas, em compensação, você tem toda uma comunidade ali embaixo daquela equipe de segurança que está sendo protegida por causa do ataque que alguém protegeu, ou que alguém sofreu. Alguém quer fazer algum comentário? Ok. Não, então, sabe, você está dizendo que nessa questão da arquitetura de segurança tem que ter alguns ataques que de verdade vão ser conhecidos, né, para que a gente possa ter algum aprendizado. Então, de certa forma, né, bate com uma das tendências que hoje a gente tem na academia, que é de você fazer um aprendizado, né, utilizar de algoritmos de aprendizado de máquina para aprender sobre essas vulnerabilidades que estão acontecendo de forma que a tua rede, que é mutável, né, como os 4 palestrantes colocaram muito bem, né, que vai evoluindo ao longo do tempo, o teu mecanismo de segurança também possa evoluir ao longo do tempo, né? Então, de forma que você possa construir essa segurança conforme você vai adicionando mais coisas dentro da rede. Isso é um trabalho que realmente é muito interessante, é muito válido. Então, é uma pergunta agora, uma pergunta que vai valer para os 4, né? Que funciona em diversos âmbitos, tanto empresarial, como de casa, como na academia, que é uma pergunta da Kézia Salles. Como criar senhas seguras, né? O que é uma senha segura? A Poliana, se eu não me engano, comentou sobre isso, né? Que um arroba, 1, 2, 3, 4, 5, arroba não é segurança, né? E a pergunta que eu acho que é mais difícil, né? Com que frequência eu troco essa senha? Se eu tivesse que responder, eu diria a cada 15 minutos e era uma estrofe do Dream Theater. Mas como isso não é praticável, né? Vamos, né? Como é que a gente pode dizer isso, né? No âmbito civil, no âmbito da empresa e no âmbito de uma unidade certificadora, como é que a gente pode tratar esse tipo de questão? Pode falar. Eu vou, assim, trocar a senha é importante o máximo tempo possível, mas a gente não pode vir aqui militar e dizer que a cada mês você tem que trocar, porque depende muito dos ambientes que tu tá, do que tu usa, quantas senhas tu tem para gerenciar. Então, a teoria, ela é sempre muito linda, assim, tipo, nós vamos trocar tudo mês a senha, todas as senhas, elas têm que ser diferentes, não sei o que. Então, assim, trocar a senha numa velocidade no celular para 6 meses, tipo, lembrar de trocar a senha. Porque não é uma coisa que vai te incomodar, que vai atrapalhar, que tu não vai parar para fazer, porque você tem 15 senhas diferentes para trocar. Então, acho que coerência é um fator importante de como você lida com isso. É importante trocar, é importante ser segura, mas tem que ser uma coisa que seja confortável e que você realmente vai fazer, porque vir aqui dizer que todo mês tem que trocar senha, não é um negócio que vai ser tão funcional quanto poderia. Então, é a medida em que você consegue realmente acompanhar e fazer isso. E a questão de como ser uma senha segura, eu vou começar pela questão da engenharia social. Porque, assim, a tua senha, se alguém conversar contigo 1 hora, ela não pode chegar nem perto do que tem na tua senha. Só tu perguntar nome de filho, irmão, tio, cachorro, papagaio, onde tu mora, data de nascimento, escola. São coisas que não podem fazer parte do teu dia a dia, que se a pessoa olhar na tua rede social, ela vai saber. No meu caso,
só gosto de Harry Potter, vou começar tentando aqui, a Hermione, Harry Potter, isso aqui. A minha senha nunca vai poder ser uma coisa dessas, porque ela está super exposta em vários lugares diferentes dessa minha ligação com Harry Potter, por exemplo, tá? Então, a questão da engenharia social, ela pega muito, né? Então, nem sempre vai ser um ataque, a gente sempre pensa no pior, né? De um DDoS, do bot maluco tentando quebrar tua senha, talvez vai ser, mas os problemas normalmente acontecem muito mais próximos. Então, engenharia social, ela é um dos maiores problemas e vai continuar sendo, porque a gente se expõe, a gente fala de várias maneiras diferentes nossas senhas para as pessoas, porque elas estão ligadas ao nosso dia a dia, em boa parte das vezes. Então, assim, evitar isso, que a pessoa converse com você, ela não consiga sonhar o que tua senha se trata, né? Ter caractere especial, ter número, ter letra maiúscula, letra minúscula. O tamanho dela impacta muito, mesmo quando é um bot que vai tentar quebrar essa senha, então o tamanho, quanto maior, melhor. Isso sim, né? Mas, na medida do que tu vai conseguindo se sentir confortável para manter, sustentar, ou descobrir alguns aplicativos de que conseguem criptografar essas tuas senhas para te ter salvo em algum lugar, não no papel, no post-it na tela do computador. Então, assim, são coisas que você tem que começar a se acostumar e fazer parte da rotina para elas ficarem mais fáceis de ser feitas, para a gente não vender aqui, né, como transformar água em vinho, porque não é assim. Então, quanto mais complexa ela for, melhor. E cuidar muito com essa questão de engenharia social, assim, se a pessoa falar contigo 10 dias, ela ainda não vai saber que tipo de senha tu colocaria. Essas são as minhas dicas gerais para senhas. Pessoal, mas Você já falou tudo aí, viu? Maravilhosa. Agora, isso que o Cláudio comentou, de trocar a senha de 15 em 15 minutos, eu tô vendo, então, que eu sou péssima nisso. Eu tô pecando muito. É muito engraçada essa história, porque quando eu estava dando aula de segurança pela primeira vez, foi a primeira disciplina que eu dei de segurança na FRJ, um dos exercícios era justamente, né, fazer buscar as senhas que a gente tinha baseado nos dados das redes sociais. Aí os meus alunos descobriram que tinha uma senha minha, né, perdida num leak desses na internet, que abria uma conta minha do Last FM. Né? Para vocês que são mais novos, o Last FM era uma rádio antiga que fazia, né, buscava bandas de acordo com as bandas que você gostava. Então devia ter uns 8 anos que eu não abria aquela conta, eu nem sabia que a página ainda existia. E, né, tipo, isso acontece, né? E, tipo assim, é uma conta que eu nem lembrava. Então, acho que isso é uma das coisas. Às vezes, se a gente não busca fazer como a Poliana falou, de buscar uma senha meio que não óbvia, né? E, assim, e se você, por exemplo, tem o hábito de fazer suas senhas todas baseadas, né, umas nas outras, imagina, eu esqueci uma senha lá do Last FM que estava num leak que foi público, né? E, né, o que bastava para o cara não pegar e alterar as notas dele dentro do sistema da universidade. Tá? Não é uma dica, não é um desafio, tá, galera? Se você é meu aluno e está assistindo, não estou te desafiando e não vai te dar mais ponto. Então, tá rindo do quê, sabe? Nada não. Eu nem sou teu aluno, não. Mas eu só queria fazer mais um comentário também em cima dessa questão das senhas, que é da política realmente de troca de tempo, de qual é o fundamento que o pessoal considera para pensar nessa coisa de estar trocando de senha de tempos em tempos. A questão é mais você quebrar o acesso a partir do momento em que alguém descobriu. Então, assim, muita coisa pode variar da questão de é um sistema que você acessa poucas vezes, ou um sistema que você colocou uma senha muito segura, e isso vai variar muito. Então, por exemplo, tem até algumas pessoas na academia que não dão essa ênfase toda na política da troca de senha, a partir do momento em que você coloca uma senha muito segura, porque senão você vai ter que, no contraponto, vai ter que criar uma maneira, sei lá, vai acabar anotando em algum lugar muito fácil, por estar trocando toda hora essa senha, e acaba criando uma vulnerabilidade pelo outro lado, já que você está criando toda hora, e o ganho da segurança de quebrar o acesso de alguém que já descobriu sua senha nem é tão grande assim, dependendo do sistema, obviamente. Beleza, Sábio, muito obrigado. Então, pessoal, eu vou para a última pergunta antes da gente fechar, tá? E aí, na hora do fechamento, vou passar para cada um de vocês dizer algumas palavras finais. Então, a última pergunta ela vai para o Thiago, é do Luca Alves Rodrigues de Barros, que diz o seguinte: a Anatel ou as empresas pensam em algo para garantir um serviço mais prolongado em segurança?
Por exemplo, uma geladeira pode ter uma vida útil bem longa, e no fim de sua vida o software pode estar inseguro dentro de uma geladeira IoT, ou então a mesma coisa, como o Sábio bem colocou, numa tranca, ou então, né, e afins, um marca-passo, sei lá, né, e a vida segue. Tá? O que a gente tem para hoje? Certo, Cláudio. Bom, é complicado você garantir que um produto vai estar seguro para o resto da vida útil dele. O que a Anatel faz é que, enquanto aquela empresa tem a intenção de vender o produto no país, ela tem que manter a homologação junto à Anatel. Então, enquanto a Anatel tem essa homologação emitida, ela pode tomar ações para suspender a homologação e impedir a comercialização do produto no país. A partir do momento que a empresa não renova a homologação do equipamento, é porque ela não tem mais a intenção de comercializar esse produto mais no país. Então, uma das recomendações que a gente colocou na proposta que a gente fez é que o fabricante e o distribuidor do produto no país tem que deixar bem claro para o consumidor qual que é a intenção do fabricante em manter essas atualizações de software do equipamento, especialmente as atualizações de segurança cibernética. Então, assim, você pode, enquanto a empresa está comercializando esse produto no país, é possível a Anatel tomar alguma atitude, né? É possível não, é mais fácil para a Anatel tomar alguma atitude. A partir do momento que a empresa não comercializa mais o produto, é mais difícil para a Anatel tomar alguma atitude, mas, de alguma forma, a gente, quando começar a ocorrer casos práticos desse, tentar alguma forma para mitigar esse risco, essa falha e esse prejuízo para o consumidor. Então, no momento é isso, né? Como eu disse, essas recomendações foram em consulta pública e a Anatel ainda está analisando as centenas de contribuições que recebeu. E muitas dessas contribuições são no sentido desse tipo de questionamento com relação à vida útil do equipamento. Então, a gente ainda está avaliando e pretende publicar em breve um documento que atenda o melhor possível os anseios do consumidor e que também não seja muito que não onere muito o desenvolvedor da tecnologia, porque a gente pode acabar criando também uma barreira que vai dificultar a introdução de novas tecnologias no país. Então, no momento, são as considerações que eu tenho. Muito obrigado, Thiago. Então, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente a vocês quatro. Foi extremamente divertido, foi extremamente prazeroso estar aqui. Eu queria abrir, né, para vocês fazerem algumas considerações finais, 1 minutinho para cada um de vocês, começando na mesma ordem das apresentações. Emily, por favor. Eu queria dizer que só gratidão, amei também. Se pudesse fazer aí durante todos os dias do Fórum da Internet no Brasil, porque eu não pude acompanhar direito o chat, mas eu acredito que ficaram ainda outros questionamentos sem respostas. Mas é só gratidão e eu espero vocês por aqui no próximo ano, aqui em Natal. Poliana, por favor. Muito obrigado, Emily. Gente, também, que nem a Emily, muito obrigada pelo convite para essa conversa. Acho que a gente conseguiu abarcar os 4 setores de uma maneira bem legal, realmente. Assim, temos uma visão bem bacana sobre o assunto. A gente não está aqui para responder todas as perguntas e sim para levantar mais questionamentos. Eu acho que a gente conseguiu isso de uma maneira bem legal. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Espero realmente encontrar todo mundo em Natal também, ano que vem, Emily. Muito obrigado, Poliana. Sábio, contigo. Muito obrigado, pessoal, pela conversa. Espero também encontrar todo mundo aqui em Natal no ano que vem. E, bom, a última coisinha que eu queria falar, na verdade, é que, assim, a questão da segurança ela é uma construção coletiva, como todo mundo acabou falando aí. E também cabe a você que é provedor ou você que é desenvolvedor de tecnologia, falando um pouco alinhado com a minha fala, de entender como é que está essa questão das novas tecnologias sendo desenvolvidas. Então, começar a buscar documentos de ETF, acredite, não é impossível novos padrões da internet, tem um tempo de adoção,
mas é uma coisa que vai acontecer. Mas acaba sendo isso, eu gostaria de acabar com uma provocaçãozinha sobre a questão de privacidade, que a LGPD ela foi colocada em vigor a partir de sexta-feira passada, mas ela só fala de quem detém os dados. Mas quanto à questão de que dos dispositivos IoT que acabam sensoriando dados a todo momento, e não só armazenando. Se você encontra uma vulnerabilidade nova, o que é que a gente faz? A LGPD cobre isso, é uma provocação para os juristas, e bom, desculpa, acabei passando do tempo. E por último, o Thiago, né? Eu troquei a ordem, Thiago, desculpa. Sem problemas. Queria agradecer pelo convite e a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com vocês, todas essas informações interessantes, e agradeço também a presença de todo mundo que acompanhou pelo YouTube. Muito obrigado, e também eu queria dizer que eu aprendi muito com todos os outros que palestraram aqui com a gente. Muito obrigado. Pessoal, muitíssimo obrigado aos palestrantes, muitíssimo obrigado a você em casa que está assistindo a gente. Então, eu queria dizer para o público que está nos assistindo que a gente tem um espaço de interação para que a gente possa continuar o nosso debate, chama Special Chat. O público pode encontrar esse link na programação do evento, no site do fórum, e também no chat do YouTube. A sala já está aberta, podem submeter perguntas que, na medida do possível, a gente vai responder. Aos palestrantes, vocês foram incríveis, foi um prazer conhecer vocês, espero encontrar vocês em Natal no ano que vem, e vai ser incrível que a gente possa continuar essa conversa. A organização do evento, muito obrigado. Esse foi o Internet das Tretas, como a Internet das Tretas afeta a nossa segurança e privacidade, um dos workshops da FIB Brasil desse ano. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.